queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e adjacências. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de oficina de produções textuais. Sim, peguei uma colinha aqui porque eu estou aqui como um convidado, um professor meio assim, diferente, tá diferente o negócio, tá percebendo, né? Como assim? Eu não escolhi esse itinerário, qual é esse aprofundamento que é o Start, a hora do desafio, como se tornar um resolvedor de problema. Eu estou aqui convidado e você já teve minha ilustre presença na aula anterior, porque eu estou aqui com ela, que é a dona do componente, a professora que é a titular da cadeira, professora Tayana Souza. É um prazer estar aqui com você. Tô bem engraçadinho, não tô? Já chegou. Eu acho que as aulas têm sido bem mais sérias, eu sozinho até sinto falta. É verdade, eu chego aqui todo mas é bom, é ótimo que ele descontrai um pouquinho, porque afinal de contas é a última aula da atividade 1. Você me falou justamente isso, a mini conto, menos é mais, professora Tayana Souza. Exatamente, mini conto, menos é mais. Você me disse exatamente isso, que a aula tinha que ser mais leve, mais tranquila, Sim. porque é a última aula da atividade 1. Essa aula é uma aula em que os estudantes terão que produzir os seus mini contos, então você já é desafiado. Então, oficina de produções textuais aqui no Start, hora do desafio. Vocês já sabem, já pegaram aí como é que vai ser o esquema. As habilidades que a gente vai trabalhar, professor Mauro, vou falar bem rapidinho ali, a competência 3, pode ler um pouquinho pra gente? Claro, a competência 3, a habilidade é participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. É só mostrando que agora a gente sempre vem trabalhando com a competência 1, 2 e agora a gente está na 3, que é a hora que você vai participar. Então você não observa apenas, você participa, tá? E aí, acho que aqui nem precisa explicar, mas é investigação científica e processos criativos, que é a hora que você vai levantar, testar hipóteses, quer dizer, você vai mergulhar. Pôr a mão na massa. Isso, ótimo. Pôr a mão na massa, fazer acontecer. Então é para isso que a gente está aqui hoje. E na aula anterior, que foi o professor Mauro... Exatamente, o que nós fizemos? Reconhecemos a intertextualidade na escrita de mini contos a partir da leitura do mito de Prometeu. E para saber mais... Saber mais é um livro que eu indico para vocês, que é os 100 menores contos brasileiros do século. É um livro muito legal. Indicação da professora Tayana, não li, a professora Tayana leu e falou que é muito bom. E eu concordo, porque eu confio na professora Tayana. Isso, gente. Olha, que bom trabalhar com alguém que a gente confia, não é verdade? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. A gente passou por todo esse percurso aí, professor Mauro. Uau! É aula 1, aula 2, né, do sofá, que foi aquela que marcou a minha vida. Mas o desenvolvimento, 4 aulas falando sobre contos fantásticos e eles me aguentaram aqui. Mas maravilha. 4 aulas Eu falando. vou ser bem sincero, viu? Eu não tive como assistir as 4 aulas, mas eu pude acompanhar umas 2 e estavam excelentes. Aprendi bastante com a sua aula, professora. Que bom, né? Bacana. Tomara. Eu tentei, assim, trazer um panorama, porque o que eu percebi, professor Mauro, é que o conto fantástico, ele não é simples. Ele é um universo mesmo, sabe? Ele permeia, assim, várias questões, assim. Eu me apaixonei por Então, é um gênero, né, que nós da América Latina, nós nos apropriamos, né? Quer falar em literatura fantástica, conto fantástico. Literatura fantástica no mundo, o pessoal já pensa, hispano-americano, somos nós, né? Que é o pessoal que tem criatividade e é um jeito de você trazer a crítica social, trazer as mazelas à tona de uma forma bem crua e tem que ser inteligente, porque às vezes você pensa que não estão falando daquele assunto, mas estão falando sim. E o que me chamou a atenção também foi a questão psicológica, é uma verdadeira terapia, né? Uma análise psicológica da sua percepção, dos seus medos, das suas reações. Você se enxerga muito em um conto fantástico, da vacilação entre o que é real, o que não é real. E aí, professor Mauro, uma coisa interessante é o que é real, né? E verdade. o que é fantasia? Onde há essa divisão? Será que já aconteceu alguma coisa absurda na tua vida que você falou, não, isso não é realidade? Olha, cara. Se alguém falasse para mim por exemplo, em 2018, que em 2021 as pessoas teriam que sair às ruas de São Paulo de máscaras, porque estava acontecendo uma pandemia mundial, que tudo pararia e que as pessoas assistiriam aulas por um aplicativo de celular, porque as escolas seriam fechadas. Isso é fantasioso demais. Tem até um cara que escreveu um livro sobre isso, que também é realismo mágico, fantástico, que é o Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, né? Mas é um conto grande, não é um mini conto, é um romance, é um livro graúdo e tal. Mas tá ligado no assunto, né? O mesmo assunto. Falei que tá ligado que
Tá ligado, não tem, tá ligado, se liga na mídia, não. Aqui é outra Start. coisa, Start, o desafio. Aqui é o Start. Tô confundindo as coisas, Então, gente, hoje a gente tá, né? O professor Mauro falou com vocês, no princípio era o verbo, e agora a gente tá no mini conto. Menos é mais. Eu não coloquei menos é mais à toa. E agora a gente vai para o começo da aula, né? Agora vamos para a aula. O que a gente vai fazer hoje? Leitura, análise e produção de contos fantásticos. Peraí, então, os caras vão escrever conto agora. Sim, escrever Bacana. contos, tá? Na verdade, né, o objetivo é que vocês produzam mini contos, tá? Então, a gente já joga o desafio. Eu combinei assim com eles aqui, Mauro. Eu sempre jogo a questão no começo da aula, e na verdade aí é um desafio, né? E depois a gente vem lá naqueles 10 minutos que a gente vai ficar ao vivo, né? Certo. Que o professor Mauro vai ficar ao vivo com vocês. No caso, ficarei eu ao vivo com vocês daqui a pouco. Tudo bem. E como que vai se dar aí essa produção. Então, eles já vão pensando agora, durante a aula, e lá no final, nos 10 minutos, eles então, soltam. Então, o desafio é esse, start, a hora do desafio. O desafio é você produzir um mini conto com 6 palavras, vai pensando já nisso, reflita sobre a questão, responda em seu caderno, enquanto a gente vai trazendo ideias, aprofundando assuntos, você vai pegando uma frase que a gente vai desenvolvendo aqui. Isso, tendo ideias. Certo? Exato. Verdade. Acho que a aula de hoje ela é muito isso, dar ideias. Primeiro, a gente precisa entender qual é a definição de mini contos. Então, não seria a questão de economizar palavras, mas ser assertivo nas palavras, né? É uma ideia que eu consigo trazer de uma forma... O professor Mauro trabalhou na aula anterior, né, da questão da referência. Então, trabalhou lá o mito do Prometeu. É o fato da história não estar toda dentro da história. Você tem que trazer outras referências para aquilo fazer sentido. Quando você usa poucas palavras, cada palavra tem que apontar para um lado. Então é você ser muito objetivo, né? Hoje a gente tem essa visão de mundo muito voltada para essa objetividade, né? E para você ser minimalista. A gente tem até livros e filmes que falam sobre o minimalismo. É uma tendência. Isso também acontece na literatura, né? Então, mini conto, um tipo de narrativa que tenta a economia máxima de recursos para obter também o máximo de expressividade, o que resulta no impacto instantâneo sobre o leitor, tá? Então, da Rosana Paulino. Então, é aquele impacto que você vai ter com o mínimo de palavras possível. A gente pediu para que eles produzissem um conto com 6 palavras. Mas... É possível, na verdade, um mini conto, né? Deixa eu perguntar uma coisa. 6 palavras, mas eu posso usar pontuação à vontade? Pode. Então estou começando a ter ideias. Pode, porque tem até um trecho que a gente vai olhar agora. Estou começando a ter ideias. Do Dom Casmurro, que ele explora isso. Exatamente. Vai ter um exemplo, né? Lembrei exatamente disso. Vai ter um exemplo, exatamente. Você pode explorar. Então, vocês vão ter aí uma dica. O mini conto, ele traz essa ideia. O incrível é que o mini conto, ele não nasce dos livros, mas ele nasce do Twitter, do Instagram, ele nasce da internet. Exato. Então, o limite de caracteres é tanto. Então, por isso nasce o mini conto. Isso, com esse termo, né? Com essa estrutura, com essa força. Coisa de mini conto, microconto, nanoconto, não é chip de celular, não, né, gente? Eu pesquisei sobre o assunto, sabe, professor Mauro? E dá no mesmo, tá? É resumido, é o resumo. É o mini conto, microconto, nanoconto. É verdade. Acaba dando no mesmo, não tem muita essa separação. Algumas pessoas separam, mas eu não achei referencial teórico para isso. Porque o pessoal, não é mini conto, é nanoconto, é microconto. Não, gente... Já chega. É um conto pequeno e é isso, tá certo? Pronto, é isso. Bem pequenininho. Aqui, definição nossa, é o conto pequenininho. Conto pequenininho. Isso. Maravilha, entendeu? Então é isso. Só que é um conto pequenininho que, às vezes, as palavras que são usadas no conto é como ela só fosse a pontinha, assim, ó, tá vendo? Ó a minha mão aqui atrás. Ela tem todo esse significado, tá aqui atrás, só aparece a ponta, que é a teoria do iceberg, né? Do Ernest... Como é que Hemingway, do Ernest Hemingway. Lê pra gente, Mauro, que eu li. O Ernest Hemingway dizia o seguinte, o leitor... Se o escritor está escrevendo com verdade suficiente, terá uma sensação mais forte do que se o escritor declarasse tais coisas. A dignidade do movimento do iceberg é devido ao fato de apenas 1/8 de seu volume estar acima da água. Isso é bem legal, porque tem um livro do Hemingway chamado O Velho e o Mar, e é um livro em que tudo está pela expressividade do que vai ser dito, mais do que pelo que é dito. Tudo que se passa na mente, a estrutura, ou seja, é uma história em que tem lá um cara pescando um peixe.
E é isso, mas o livro bom, O Velho e o Mar, anota aí, leia. Sim, e aí é essa visão, né? Você trabalha a imaginação. Então, a gente trouxe 2 conceitos para vocês terem uma ideia do que é o mini conto, né? Tentando trazer para vocês essa ideia. É um conto pequeno que tem que ter uma baita criatividade e saber usar as palavras de maneira muito assertiva. Se você não conseguiu ainda perceber, para mim, eu sou muito visual às vezes, não sei, dizem que eu sou auditiva, mas às vezes eu me vejo visual. Eu consigo entender o mini conto olhando para essa imagem. Para mim, isso aí é mini conto. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Me explica. Eu tenho um menino pulando aí, tem um precipício ali, ele pode cair, né? E o mini conto é justamente essa imagem, ele está no meio do processo. Eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei se ele vai conseguir pular e se salvar ou se ele vai cair. E tem mais coisa, de onde ele está vindo? De onde ele está vindo? É um precipício? Sim, é um o que rio aconteceu para ele estar aí? Mas ele está no meio do processo. Se ele pular, para onde ele vai? Sim. Tem um rio abaixo? Ou é um vazio? Sim, ele vai conseguir ultrapassar? Exato. O mini conto tá aí. Então ele joga essa imagem de um mini conto e você vai usar a sua criatividade, a intertextualidade que você já conhece sobre aquele assunto para fechar o sentido da coisa. Eu acho que ficou um pouquinho mais difícil. Você acha? Mas estou cheio de ideias. Não, porque agora, se eu tenho que acrescentar... Não, eu estou falando... Agora é verdade. Eu estava brincando, mas agora é verdade. Porque se a gente tem que acrescentar muito significado em cada uma das palavras para poder compor aquele cenário, a gente tem que escolher muito bem. Eu não vou falar que é difícil, mas eu estou começando a valorizar muito mais o trabalho do cara que escreve o mini conto. Sim, ó, e a gente tem um cara extremamente famoso aí, que é o Augusto Monterroso, tá? Que ele é um escritor, né? E ele trabalha com essas palavras aí, com essa questão desse contexto de diminuir, mundialmente conhecido pelo miniconto O Dinossauro. O Dinossauro é um miniconto? Você conhece? É o miniconto, é uma frase, gente. É assim, ó, vou falar só a frase. Sim. Quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Quem despertou? Vamos ver esse dinossauro. Já começa daí. E ele ficou extremamente famoso por isso. Quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Quem despertou? Quem é o dinossauro? Quando despertou, o dinossauro... Mas esse dinossauro é uma metáfora? Ele é alguém? Ele é algo? Ele significa alguma coisa? Não sei. Não vou falar. Então você tem que criar Peraí, não. Como assim? Como assim? Vou deixar no ar. Não lembra da imagem que eu coloquei? Não faz sentido agora? Faz sentido agora. De onde ele veio? Para onde ele vai? Ele tem um outro que é o raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Então, ele fala de um raio, né, que cai 2 vezes no mesmo lugar. Porém, achou que a primeira não tinha feito estrago suficiente. Já não era necessário e ficou muito deprimido. Nossa, gostei. Só joguei, gente. Aí é com vocês, tá? Então. Aí é com vocês. Eu não vou explicar, vou deixar no ar. O Monterroso, ele é famosíssimo. Peraí, eu fiquei pensando no dinossauro. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. É Sim, isso? Vou ficar pensando sobre isso o resto da minha vida. Esse é o efeito do miniconto, né? Nossa, ele grudar e fazer você ficar pensando. Agora tem um cara aqui, Mauro, que não é famoso da época do Instagram, nem do... Ele é famoso, né, na época anterior. Não é da época do Instagram, nem do Twitter. Ele é século XIX, né? Sim, e o cara tá lá, o capítulo de um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de como não fui ministro de Estado. Então, o legal desse é que, como eu conheço o livro, eu sei o que veio antes e o que vem depois. Você tem a referência. Eu tenho toda a referência, né? Mas o que é legal é o seguinte, o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro maravilhoso. E aí você tem, de como não fui ministro de Estado. E foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu já sabia que isso aí viria, né? Por isso que eu joguei aquela ideia do posso usar ponto, posso usar... Olha, ele viu o slide antes, a gente comentou, né? Eu colei. Porque assim, você tem aí pontos. E para você que não conhece a obra, não lê o livro, não sabe do que se trata... Tem um número certinho de pontos. Exato. Então você fica pensando assim, puxa... Dá para ligar? Será que é para a gente ligando? Pegar o lápis? Essa resposta eu tenho, mas eu acho que dá para ir muito mais longe. Porque... Ou formar uma palavra ali? Não? O Brás Cubas, esse não é o caso. O Brás Cubas, ele é um rapaz que ele é um inútil, ele nunca trabalhou na vida, ele não quer casar, a amada dele é uma mulher casada
que ela é amante dele, ou ele é amante dela, porque ela é casada, né? E aí ele é um inútil, nunca tentou fazer nada. Então nunca fez nada da vida, nunca buscou nada. E o pai dele queria que ele fosse ministro de Estado. E aí, de como eu não fui ministro de Estado? Ele simplesmente não fez nada. Tipo, ele é um... Não tem nem o que ligar ali, então, na verdade. Não, na verdade, é a falta de palavras. Tipo, imagina o pai dele perguntando, o que você fez de errado? E ele... Ué, cri, é isso? É. Tá certo, então. Ó, a Machado de Assis, um gênio, né? Já fazia uso, não, na verdade, um mini conto, mas foi um mini capítulo. A gente Isso, pode dizer exatamente. assim. Né? Porque é outra coisa que eu falar, desculpa ter interrompido, interromper você, porque assim, o livro do Machado de Assis, esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele pode considerar ele uma antologia de mini contos. Sim, tem cada vários, cada capítulo a gente pode construir uma história a respeito. Bem Verdade, legal. tem vários capítulos pequenos, assim, mas isso. esse aí, pra mim, foi... Falei, não, chega, esse já superou, né? E pra finalizar a nossa aula, a gente não podia deixar de falar da maravilhosa representante de minicontos que a gente tem aqui no Brasil, que é a Lígia Fagundes Telles, né? Ela é conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva, tá? Suas obras aí retratam temas clássicos, universais, como morte, amor, medo, loucura, além de fantasia. Ela tem um miniconto que está naquele livro que eu falei, né? Os 100 Menores Contos, que o nome do conto é Confissão. Então ela chega e fala, fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Nossa, maravilhoso. O que ela foi confessar? O que ela esperava de resposta? Mas só vou corrigir uma coisa que você falou errado. Eu falei errado? Você falou assim que a Lígia Fagundes Telles é a maior escritora. Na verdade, ela é o maior escritor, homem, mulher, no Brasil. Ela é simplesmente, ela é assim, viva, ela é, assim, a gente pode comparar com vários outros que já não estão mais entre nós. Meu Deus, o que eu falei errado? Não falou nada errado, não, tá tudo certo. É que ela, assim, como figura literária viva, ela é o maior expoente nosso. Nossa, ela é sensacional. E já viu a brincadeira que ela fez com as palavras aí, né? Fui me confessar ao mar, que ele disse nada. Então, no sentido de nadar se e não joga, dizer nada, de não dizer nada, né? Essa ambiguidade maravilhosa. Então, gente, se joga no conto. Genial. Porque esse livro é muito legal. Em frente, o mar. Olha, tô aqui viajando. Viajando. Tem um outro dinossauro e tem esse agora. Nossa, e agora? Vou para casa. Olha, dá para vocês tirarem ideias agora do que a gente falou, né? Então, através do que a gente trouxe aqui um pouquinho. Então, esse livro foi eu esqueci o nome do cara agora. Ele chamou todos os escritores, alguns escritores famosos, aí a Lígia é uma delas, e escreveu, cada um tinha o desafio de escrever um mini conto e colocar nesse livro. Eu queria trazer aqui, mas eu não consegui o livro a tempo para trazer para vocês. É um livro só tem mini contos, então 100 menores mini contos brasileiros. Então, mas é uma ótima forma de começar na literatura, né? Você buscar desvendar esse universo dos mini contos, né? Aí você E tem Instagram, né? Mini contos, vocês podem procurar. Tem Twitter, que é só procurar lá. Mini contos, vocês vão achar. Eu tô até seguindo um no Instagram que é muito legal, né? Então tem vários. O professor Ed também tem trabalhado com vocês esse conceito, vai trabalhar também nas próximas aulas. Então, acho que isso ajuda, né, professor Mauro? Traz Claro, com certeza. Então, assim, a gente viu que a gente trouxe aí conceito de escritores que não são brasileiros, uma escritora brasileira que super representou e um cara que nem era dessa época da internet, do computador, mas sabia trabalhar com qualidade. Resumindo, sabe? Enxugando. Machado de Assis é um cara muito à frente do tempo dele, né? Então, não dá para saber se é realista, se é... Ele é Machado. E agora a gente vai deixar o desafio para vocês, porque daqui a pouco a gente chama a vinheta para quem estiver ao vivo, né? E produzir um mini conto com 6 palavras. Será que é possível? Produzir um mini conto com 6 palavras. Olha, eu comecei essa aula pensando que era mais fácil. Mas eu aceito o desafio, porque start é a hora do desafio. Então, vou fazer esse mini conto. E postar lá no Instagram, né? Vou postar no Instagram. Língua Portuguesa, CMSP_M. Exatamente. Se eu conseguir durante a interação, faço ao vivo com vocês. Olha lá, está lançado o desafio. Aguardem, avaliem a nossa aula e manda lá pro nosso Instagram. Língua Portuguesa, CMSP_M, o seu mini conto e participar ao vivo agora aqui com o professor Mauro, que vai fazer o mini conto assim. Ele é escritor, tá, gente? Olha o desafio. Ele é escritor. Eu vou deixar com mais responsabilidade ainda. Vou fazer o mini conto? Foi um prazer, Mauro, estar com obrigado. você. E a gente volta aí nas próximas aulas com a atividade 2. Avaliem a nossa aula, não esqueçam. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.